Perfeito. Falar aí do nosso slogan, né, que eu me orgulho muito, que é de pagar o justo é nosso forte, nem mais nem menos o justo, né? Pode passar, Arthur. E falar um pouquinho do Grupo Fortes, né? O nosso objetivo realmente é ser referência em gestão e planejamento tributário, atuar ativamente aí nas empresas, fornecer um serviço de projeto personalizado, entender realmente do negócio do cliente, trazer soluções inovadoras e eficazes para o cliente. Pode passar, Arthur, por favor. Pode passar. Isso. Falar um pouquinho dos nossos serviços. O nosso carro-chefe, né, revisão tributária, que aí é a revisão dos procedimentos aplicados na apuração dos tributos dos últimos 5 anos da empresa. Pode passar. Aqui. Que a gente detalha um pouquinho dos tributos, né, que podem ser restituídos, que a gente pode reaver esses valores pagos de maneira indevida. Aí nós temos o PIS e COFINS, o ICMS, esse tributo que pode ter sido pago a maior nos últimos 5 anos, ele pode ter sido tanto oriundo de alguma operação de entrada que a empresa não utilizou como base de crédito, se o regime dela assim o permitir, né? Ou numa operação de saída que eu tributei algo mais do que devia, ou tributei a maior. Também nós temos ali o imposto de renda e a contribuição social e as contribuições previdenciárias, que daí a gente faz toda uma validação da base de cálculo utilizada, né, para mensuração desses tributos, visando aí a redução da carga tributária, sempre amparado na norma, né, que eu brinco que não é o consultor que tem que dizer que assim é a norma que diz, né, analisar os recolhimentos, as deduções, um trabalho bem no detalhe para trazer caixa para as empresas. Pode passar, por favor. Aqui. Outro trabalho bem importante dentro da revisão tributária, mas mais focado na questão de conformidade, de identificar possíveis inconsistências que fizeram com que a empresa pagasse tributos a menor do que deveria, ou até não pagasse tributos, que pode resultar em um passivo tributário. A gente observa hoje, né, um fisco que, assim como as empresas se modernizaram com softwares, com sistemas interligados, o fisco também o tem, né? Ele vem realizando aí processos fiscalizatórios eficazes, intensos. Então, aí a importância de se estar em conformidade com a tributação. E esse é uma análise voltada a um possível risco no negócio. Pode passar. Que é uma necessidade pontual do cliente, oriundo do negócio dele, da operação, que a gente possa estar aí auxiliando nessa demanda pontual. Pode passar. Arthur? Pode passar. Tirando a moça do celular. Falar um pouquinho dos nossos diferenciais, tá? Primeiro, né, que é a função aí da revisão, que é dar fluxo de caixa para o cliente, trazer de volta esse dinheiro que estava lá embaixo do cobertor e a empresa não sabia, trazer maior segurança na recuperação administrativa, né? E até o nosso compromisso de trazer uma solução completa para o cliente, de nos casos de discussões judiciais, de só utilizar esse crédito pós-trânsito em julgado. E um dos nossos diferenciais também é a avaliação gratuita, né? Se nós não encontrarmos oportunidades, não tem nenhum desembolso para a empresa. Também falamos um pouquinho ali da parte do compliance, que é para trazer tranquilidade para o empresário, né? Que o processo de pagamento de tributo dele está em conformidade. Pode passar, por favor. Nossa confiança e transparência dos créditos apresentados, nós temos um compromisso muito forte de não trabalhar longe do cliente, de estar dentro do cliente, claro que agora por questões de pandemia fica um pouco mais desafiador, mas a gente também fazer um trabalho em conjunto com a contabilidade, a gente acredita fortemente nessa parceria para trazer o melhor resultado para o cliente. Alta capacidade técnica, a gente tem uma equipe multidisciplinar aí disposta e com experiência a ajudar o empresário. Atendimento totalmente personalizado e customizado. E além de sermos referências no segmento, sempre atuante em programas, lives, para ajudar no que for. Temos aí atendimento nacional e representamos aí um portfólio de serviços completos para o cliente. Pode passar.
Pode passar de novo. E claro, né, a parte que eu mais gosto de falar, será um prazer fazer parte dessa história. Então, esse é um pouquinho da Fortestex, só para vocês nos conhecerem um pouco mais, antes de falarmos de revisão tributária. Obrigado, Luana, pela apresentação. E a Luana tem um currículo aí de experiência de mais de uma década junto a empresas de nome nacional, né, onde a Luana tem uma larga experiência em recuperação de créditos tributários em todos os níveis empresariais, desde pequenas, médias, grandes empresas, com sucesso e sempre com cuidado, né, Luana, como tu havia me comentado, cuidado de fazer tudo embasado para dar segurança, então, aí aos empresários. Eu gostaria de, antes de irmos a alguns questionamentos que a gente tem aqui para a Luana, falar um pouquinho sobre um tema bem do momento, Luana. Eu gostaria de contextualizar que são as reformas tributárias, né? A gente está passando aí por uma discussão, os senhores devem estar acompanhando pela imprensa, jornais, rádios, se fala muito na reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul, não é? Mas também temos a reforma tributária federal, né? Então, muitos questionam se vão adiante essas reformas, se a reforma tributária federal ela não deveria acontecer e depois ser tratada da questão tributária do Estado do Rio Grande do Sul, não é? Mas sabemos que o Estado do Rio Grande do Sul, por uma questão histórica, ele vem enfrentando crises financeiras já de alguns anos seguidos, não é? E no ano que vem, no final deste ano, algumas alíquotas que foram majoradas voltarão, então o Estado aí foi obrigado, não é, por uma questão financeira, de caixa, a apresentar a sua reforma tributária, não é, Luana? E mesmo acontecendo lá um projeto de reforma tributária federal. Esse tema é um tema que a gente acompanha há mais de 20 anos. Eu estava ainda lá na faculdade, há mais de 20 anos, nem era formado ainda, os professores já diziam o regime tributário nacional é muito complexo, da forma que está, naquela época ainda já havia mais disputas tributárias, a guerra fiscal, que chamava em alguns estados, municípios ofereciam benefícios. Neste momento, o Estado do Rio Grande do Sul, então, apresentou aí a sua proposta, polêmico para alguns, né? A proposta é polêmica, porque além de majorar algumas alíquotas, traz consigo aí um aumento da vida útil lá dos automóveis para tributação, fala da retirada de isenções e benefícios fiscais. Então, a gente está vivendo realmente um momento que o tema mais discutido aí no âmbito empresarial é a reforma tributária. O federal, onde há uma proposta, então, de unificação aí de alguns tributos, né, principalmente do PIS e da COFINS, onde nós teremos aí a contribuição sobre bens e serviços, mas que junto consigo vem um aumento tributário e uma possibilidade de compensação de créditos. Então, a gente está vivendo um momento realmente complexo na legislação tributária nacional e estadual, não é? Onde não sabemos exatamente isso, é uma incerteza muito grande se essas reformas irão adiante. Tanto a tributária federal, quanto a estadual, em que o nosso governador está encontrando grandes dificuldades para justificar e levar adiante. Até mesmo já trouxe a possibilidade de manutenção das alíquotas majoradas, conforme vieram do governo anterior. Então, nesse conceito, nesse contexto todo aí de questões tributárias, Luana, eu gostaria de fazer uma pergunta, já começar aqui, não é? Se essa revisão tributária, essa reforma tributária federal e estadual, vai impactar, não é? E como que vai impactar nessas revisões fiscais que a gente está trazendo aqui como possibilidade? Tu achas que elas vão atrapalhar ou continua sendo possível? Na verdade, continua sendo possível, apesar de ambas as reformas ainda estarem embrionárias, que a gente sabe delas já tem tempo, né? O ponto da reforma, mas elas então estão ainda em fase embrionária.
No que trata da questão do CBS, já é garantido, né, que daí todos os créditos de PIS e da COFINS que estiverem escriturados, né, nas obrigações acessórias antes da entrada do CBS, eles permanecerão para a utilização do contribuinte, seja para compensação com qualquer tributo administrado pela Receita ou ressarcimento em alguns casos, né? Então, se faz necessário tanto de resguardar, de pegar de volta esse valor pago a maior no passado, quanto nesse período de transição, ainda mais com umas alíquotas mais encorpadas, né? Esse caixa é muito bem-vindo. Então, significa que mesmo tendo essa reforma tributária, mesmo assim vai ser possível fazer a revisão dos tributos, esses levantamentos estão tudo adequado. Não vai atrapalhar em nada, então, a princípio. Tá certo. Luana, e o que é e como funciona esse processo de revisão tributária? Explica para nós um pouquinho, né? Claro, superficialmente, porque uma revisão tributária ele é um tema complexo, né? Porque envolve toda a legislação, mas explica para nós aqui o que é e como funciona esse processo de revisão tributária. Eu falei um pouquinho da revisão até na apresentação da Fortus, né? Mas a revisão tributária, para mim, ela é a união de dois fatores. Primeiro, da legislação atualizada, que a gente sabe o quão complexa que é, e segundo, das operações da empresa. Desde a entrada da nota até o final da apuração do tributo, para conseguir evidenciar oportunidades tributárias. Ou, no caso de alguns focos, a validação para ter essa segurança tributária, né, de não ter aí um possível passivo tributário. A revisão tributária ela é personalizada. O que eu posso falar é de como ela acontece na Fortus Tax. Na Fortus Tax, ela tem uma metodologia. Primeiro, é análise minuciosa das operações da empresa, conhecer o cliente, o processo dele, de quem compra, para quem vende, conhecer como é que funciona o processo de apuração dela. É um trabalho muito conjunto com o contador. O contador é nosso parceiro do início ao fim desse trabalho. Depois, depois dessa análise de todos os nossos apontamentos já embasados, nós fazemos uma reunião para validação com a contabilidade com o empresário dessas oportunidades. E só depois dessa validação do empresário e da contabilidade se sentirem confortável com tudo que foi embasado na norma, não no consultor, mas na norma, fazer o processo de retificação das obrigações acessórias, até para demonstrar para o fisco, olha fisco, esse crédito está aqui. A origem dele é essa, ele é devido. Depois tem todo o processo de compensação, ressarcimento, restituição, e isso, na maioria dos segmentos, se dá de forma imediata. É um caixa seguro, quando bem executado, e imediato. Muito bem, Luana, eu estava com meu microfone cortado aqui. Estava fazendo leitura labial. E por que então realizar, né, essa revisão tributária? O que leva uma empresa, um empresário a querer fazer essa revisão? Quais os motivos? O que motiva? O primeiro, né, que para mim é o mais forte, que é que nós temos uma alta carga tributária, né? Isso é sabido aí. Se nós considerarmos o impacto de todos os tributos, a gente chega aí na casa dos 65% do resultado direto para o cofre público. Então, é um valor muito considerável. Qualquer tropeço que se dê já vai resultar num desembolso financeiro grande. Fora isso, nós também vivemos aí num cenário extremamente complexo. Uma das justificativas também, né, de necessidade de reforma, né, que traz toda uma instabilidade. E além de um cenário complexo, é um cenário burocrático. Uns dados do Banco Mundial diz que aqui no Brasil se demora só para conseguir pagar o tributo. Só no processo de apuração, entrega de obrigação acessória, 1.500 horas. Nós estamos falando aí de 2 meses no ano só para pagar tributo. A área contábil, fiscal, quase toda consumida no processo burocrático. Daí une esses 3 fatores, a gente chega num outro dado, que é do IBPT, de que 95% das empresas pagam os tributos indevidos. 95% das empresas pagam mais do que deveria ou de forma errada.
É um número realmente muito forte. E, Luana, fala para nós, esse processo, então, de diagnóstico, revisão fiscal, tributária, ele existe apenas para buscar erros, né? Ele está ali apenas presente para buscar erros e falhas no processo? Na verdade, ele não busca um erro no processo. Vou puxar o slogan da Fortes agora, pagar o justo. Nem mais, nem menos. Só que como a gente fala de um cenário que a própria tributação já é complexa, e também tem que unir isso a todo o processo de operacionalização da empresa, se fôssemos achar, assim, questões de responsabilidade, seria pela cadeia inteira. Eu ia te perguntar se quem apura lá o imposto, ele é o responsável, ou ele é o único responsável por essas falhas, então, que o diagnóstico aponta aqui. Se, então, vamos dizer assim, o contador ou o analista fiscal que estiver fazendo a apuração do tributo, ele é o único responsável por essas falhas que muitas vezes são encontradas? Não é porque são meus colegas, mas essa questão da responsabilização do contador parece aquela conta, sabe? Quem senta na ponta paga a conta. Ele está lá no final, escriturando. Claro que tem todo o processo de atualização também, né? Não estou eximindo, mas desde a entrada da nota lá de compra, muitas vezes o produto veio até classificado de maneira errada do fornecedor. Qualquer desencaixe do início do processo à emissão do DARF de pagamento do tributo, qualquer particularidade nesse processo como um todo vai desencadear numa tributação indevida. Então, não tem como direcionar esse foco só para o contador. Tem que pensar como é que está esse software, como é que está a parametrização do sistema, como é que funciona todas as etapas produtivas, no caso das indústrias. São muitos fatores que levam à tributação indevida. Então, Luana, como a gente estava conversando antes aqui no nosso processo, bacana, isso de estarmos em home office interessante, porque assim como os senhores estão aqui nos vendo, tem os filhos, tem os maridos, as esposas, né? Então, todo mundo junto e obrigado aí pelo prestígio de todos. Então, como nós estávamos conversando um pouquinho antes, né, Luana, o processo de apuração, de pagamento correto, vamos dizer assim, o pagamento do justo, ele começa lá no início da cadeia, desde quem faz a compra do insumo, correto? Tu havia me explicado que quem compra o insumo tem que falar para o seu fornecedor exatamente qual o destino daquela mercadoria, daquele serviço, a quem está destinado. Porque essas entradas também, quando entram de uma forma equivocada, né, Luana, elas podem não gerar o crédito que a empresa teria direito, não é mesmo? Passa naturalmente depois pela emissão da nota, por quem faz as vendas, não é? Que também deve saber que ele é corresponsável pela apuração dos tributos. E certamente passar pelo responsável técnico, o analista tributário, este sim deve enquadrar a empresa, a companhia, de acordo com aquela opção, né, tributária mais econômica para a empresa. Então, como tu havia me explicado um pouquinho antes, o processo de apuração de tributos começa muito antes da venda, começa na compra. Né? Esse é um tema bem interessante para se refletir. Muitas companhias não se dão conta disso e terminam perdendo créditos. Né, Luana? Eu gostei de saber. Não, e até muitas vezes nem só no item ou uma operação enquadrada de maneira errada. Por isso que nós aqui na Fortes nós acreditamos muito que tem que sair da cadeira e conhecer o processo produtivo do cliente. Porque a grande parte das oportunidades tributárias, elas estão nesse desencaixe. Não vai estar lá no final, vai estar no processo. Muito bem. Luana, uma pergunta que eu gostaria de fazer é assim, qual tipo de empresa pode realizar uma revisão tributária? Qual tipo de empresa? Qualquer empresa? Qualquer um pode fazer? Até observei que tinha saído já essa pergunta ali no chat. Qualquer empresa, qualquer ramo pode fazer revisão tributária.
seja qualquer regime, seja ele do regime do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. Se tinha muito essa coisa da revisão tributária mais voltada para os grandes, né, para as indústrias, por seu processo ser mais complexo e por serem grandes pagadores. Então, qualquer erro acarretaria em uma perda financeira muito grande. Mas essa cultura tem que mudar. Os pequenos e os médios, eles precisam estar bem parados. Eles precisam de revisão tributária. Até porque, para eles não caírem naquela síndrome do Peter Pan, que eu brinco, né? De serem eternamente pequenos por estarem aquados, né, num caos tributário. Eles precisam também, digamos assim, se armarem diretamente. Como é que isso acontece? Trazendo profissionais especializados, investindo no negócio, para que eles também sejam grandes, né? Luana, falasse muito bem. Nesse momento que nós estamos passando por uma crise, que no primeiro momento uma crise de saúde pública, aí, né? Não é com a pandemia que nós estamos vivendo, mas que vai e está se refletindo na economia. Cada vez mais as pequenas, médio, micro empresas também devem estar muito atentas a todas as possibilidades de recuperação desses créditos, porque nesse momento pode significar a sobrevivência dela, né? Então, como a Luana comentou, algumas consultorias, elas trabalham pelo êxito, ou seja, faz o processo de revisão tributária minuciosa, como a Luana comentou, que deve ter aí os segredos dessa minúcia, né? E aí cada consultoria tem o seu segredinho, mas enfim, tendo esses segredos, né, todos desvendados e trazidos à tona, as micro, pequenas, médias, grandes empresas, pode-se gerar já créditos de imediato, não é, Luana? E nesse momento, esses créditos podem sim vir a salvar aí o caixa, né, das empresas. Mais uma pergunta, Luana. Quais os fatores, não é, que causam todas essas falhas nas apurações? Quais os fatores influenciam nessas falhas? Perfeito. Eu acho que até vou me repetir um pouco, mas os fatores realmente são um sistema tributário complexo, junto uma alta carga tributária, um processo burocrático tremendo, que muitas vezes consome ali da parte fiscal e contábil, que poderia muitas vezes estar ali na parte de um planejamento tributário, fazendo alguma auditoria interna, algo relacionado a custos, né? Porque o profissional contábil, ele foi preparado para isso nos seus 4 anos, né? Ele está ali consumido, tendo seu tempo consumido na entrega de obrigações acessórias. Então, devido... E a própria operação, né? Que se tem discussões tributárias desde o início da cadeia até o final. E essa insegurança jurídica que acaba com que ocorram pagamentos indevidos, pagamentos a maior, às vezes até a menor. Né? Realmente os números que a gente traz aqui, de complexidade burocrática, nós temos aqui alguns colegas, um colega da GCE, que é de outro país, não é? Que trabalha em nível mundial. Da legislação tributária nacional é algo que não é fácil. Requer muito conhecimento, muito estudo, muita especialização, porque mesmo que a pessoa estude muito, a prática de cada setor requer essa especialização. Então, a gente está aqui tratando de um tema complexo, que eu diria, a Luana trouxe para mim um dado anteriormente, que no ranking de 190 países pesquisados lá pelo Banco Mundial, o Brasil está na posição 184 na complexidade tributária. Vocês imaginem, de 190, nós somos o 84º país mais complexo, né, para fazer a apuração do pagamento do imposto. E, obviamente, né, Luana, isso gera falhas que muitas vezes são falhas do processo, não necessariamente de quem está ali na ponta apurando o tributo. Vou dar um exemplo. Temos questões aqui que fizemos, né, Luana, já uma consultoria aí de clientes, onde a gente levantou créditos
que não haviam sido aproveitados, porque simplesmente lá no momento da compra do insumo foi classificado de uma forma equivocada. Então, quem fez a apuração do tributo apurou também equivocado. Então, o processo tributário nacional veio lá do fornecedor, que também está sofrendo essa complexidade. Comprar de outro estado é complexo, temos questões de substituição tributária. O que é isso? Eu daria uma palestra aqui só sobre substituição tributária, sobre tipos de tributos envolvendo essas compras de fora do estado, entre outros, importação, exportação. Ou seja, o Brasil realmente é um país muito complexo e não é fácil. Quem é daqui tem dificuldade de entender. Eu imagino você, Sebastião, que acho que está fora do país, entender a complexidade tributária do nosso país. Mas, graças a Deus, né, Luana, temos boas consultorias, com boa técnica, capaz, né, de apurar todos esses créditos. Luana... E até se fala muito, né, Vanir, que tem que se explicar muito, que o nosso sistema ele é tão caótico que é muito difícil de explicar para quem está fora, né? Só que às vezes eu discordo disso, porque às vezes é difícil explicar para quem está dentro de tão caótico que ele é. Exatamente, exatamente. É bem isso. Nós temos aqui 35 pessoas e muitos são contadores, que eu sei, e nós, contadores com experiência de décadas, talvez aqui, eu tenho alguns conhecidos, eu sei, não sabemos tudo de tudo. E é impossível no Brasil saber tudo de tudo. Mas o importante é ter a técnica, a analisar o negócio, né, Luana? Como tu havia falado, conhecer os processos e aproveitar todas essas oportunidades. Mas, Luana, gostaria de te perguntar mais uma coisa. O que pode ser revisado nesse diagnóstico fiscal? O que está incluído nesse diagnóstico? Perfeito, já te respondo, mas eu quero já partilhar um outro dado, que a gente está falando também do Banco Mundial, que fala da questão da burocracia, porque eu vi algumas pessoas comentando da demora, da complexidade do sistema, e realmente uma outra pesquisa que estava falando da questão de burocracia, de 181 países, o Brasil ocupa o 137. Olha o tamanho da bagunça. É complicado mesmo, mas eu tinha que partilhar quase um desabafo. Mas... O desabafo é o nosso, tá? Estamos todos juntos, né? E como a gente fica feliz quando pode aí trazer uma oportunidade para o cliente. Mas os tributos todos os tributos, eles são passíveis mediante revisão, de serem recuperados, seja previdenciários, ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, que está aí nos seus passos para o fim, o imposto de renda, contribuição social, seja por um pagamento a maior, por um pagamento indevido, por não apropriação do crédito, quando o regime e o tributo permitem, todos eles são passíveis de se solicitar a restituição, o ressarcimento ou até compensação deles. Muito bem. E a revisão, ela analisa somente créditos tributários ou analisa outros itens? O foco da revisão é sempre em trazer oportunidade tributária para o cliente. Claro que o melhor do cenário é essa oportunidade tributária vindo aí em créditos, né? Do cliente aí não precisar mexer no seu caixa para pagar tributo aí por um bom tempo. Mas muitas vezes vem pelo compliance. Muitas vezes pode vir de um passivo a descoberto que está ali se formando por conta de alguma particularidade de algum momento do negócio, ou até histórico do negócio, e crescendo, e uma hora, em alguma fiscalização, ele pode vir à tona. E há uns 2 anos atrás, aí nós passamos aí por uns parcelamentos, que eu até brinco de pai para filho, né, com redução de multa e juros, enfim, e que digamos que o cliente que estava naquele momento, descobrir um passivo, pode ficar em dia, aproveitar aquele momento, para não é uma oportunidade, mas assim, perder também é uma forma de ganhar. Então, tem essas duas questões. Não perder, na verdade. Nesse momento, nós estamos com um parcelamento federal, né, que vai até dezembro, aí, por conta da pandemia.
e que também está permitindo aí redução de multas, juros, dependendo do crédito tributário lá para o governo, são créditos incobráveis, ele está dando desconto de chega a quase 100% e parcelando em até mais de 140 vezes. Então, é uma oportunidade também agora de identificar esse passivo, como tu havia falado, né? Identificar, reconhecer, levar a tributação através da entrega de declarações, não é? E aí sim fazer o parcelamento. Então, é uma oportunidade que está acontecendo melhor do que ficar com um passivo, né? Em vez de ter uma poupança, vai ter um passivo que, Exato. né, com essa complexidade toda, está se aparelhando muito. O fisco brasileiro, ele dispõe de uma tecnologia das melhores do mundo, das mais avançadas, porque ele realiza o cruzamento de diversas fontes de informações, diversas fontes de dados. E com esses cruzamentos que o fisco realiza, ele então automaticamente realiza o início de uma fiscalização. Então as empresas têm que ficar realmente muito atentas. Tu falasses aqui no compliance, na redução de riscos, muitas vezes o empresário, mesmo que ele diga, talvez eu não tenha um crédito, mas posso ter um crédito. Mas, tendo um diagnóstico... Os dois, às vezes. Os dois, não é? Vai reconhecer, vai identificar um passivo que ele desconhecia, ele terá tempo para corrigir e então continuar com o seu negócio, mas também isso pode ser ocasionado por diversos motivos, né, Luana? Tu havia comentado, às vezes, uma troca de um sistema para outro, não é? Isso poderá gerar ali um descompasso entre o que vinha sendo aplicado e aquela nova configuração do seu sistema, eu digo o RP mesmo, né? De emissão lá de notas fiscais. Hoje, a nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviços, para comércio, indústria, eles são o principal insumo, vamos dizer assim, para a geração lá das obrigações tributárias, não é? Então, ter um sistema bem parametrizado, com todas as suas configurações corretas, que é uma das coisas que o diagnóstico fiscal também aponta. Estás apurando de forma errada. O teu PIS e COFINS é alíquota zero, ou teu PIS e COFINS tem alíquota majorada, entre outros. Então, a gente tem situações em que, muitas vezes, não é apenas a apuração do tributo, é a configuração da nota, porque gera um arquivo que é exportado para o sistema fiscal que faz a apuração. Então, a gente está falando de um sistema tributário que ele não é fácil e passa por diversas etapas do processo, né, Luana? Luana, eu gostaria de saber se o diagnóstico fiscal, então, ele serve só para revisar o passado. Então, o diagnóstico fiscal, ele vai servir para revisar o meu passado. É só para isso que serve? Não. Na verdade, a grande maioria das oportunidades, elas vêm dessa análise do passado. É onde eu vou evidenciar essa oportunidade tributária, esse crédito que, via de regra, eu não aproveitei, ou algo que eu possa ter tributado a maior ou de maneira indevida. Mas a parte importante da revisão é que, além de eu conseguir ter esse fluxo de caixa, no sentido que daqui para frente eu vou poder compensar com esses créditos, vou poder aliviar o meu caixa, eu tenho a possibilidade de ajustar a minha operação para que daqui para frente isso não ocorra. Para que esse pagamento indevido, para que eu consiga minimizar o meu pagamento a maior. É a busca incansável de se pagar o justo. Muito mais do que simplesmente entre aspas, né? Porque é uma revisão de 5 anos, né, Luana? Tu havia comentado que pode fazer a revisão até 5 anos para trás. Muito mais que a revisão é também ter um diagnóstico da forma correta de pagar o justo, né? Nosso slogan da Fortestex, né? Pagar o justo. Então, esse diagnóstico ele serve não somente para aproveitamento de crédito, identificar possíveis falhas que tenham acontecido e corrigir o rumo, mas também se adequar à legislação, muita técnica de ferramentas, de uma análise minuciosa de todos os tributos, todos os insumos e do processo.
Porque esse diagnóstico, Luana, ele também identifica onde está acontecendo a falha no processo, correto? Exatamente, exatamente. E daí, a partir daquele momento, consegue estancar, consegue ajustar para que daqui para frente isso não ocorra. Muito bem. E tu comentaste antes, Evanir, da questão dos softwares, que muitas vezes alguma troca de software, isso realmente acontece, teriam oportunidades tributárias por conta desse desencaixe, mas muitas vezes até troca de pessoal, as pessoas saem de férias, troca... o processo, ele é longo, e dentro ele pode ter acontecido N fatores que vão desencadear uma tributação incorreta. Então, por isso que se faz necessário de uma consultoria que seja disposta a olhar no detalhe e olhar o negócio do cliente. Muito bem. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Tá, uma vez que esses créditos eles são comprovados, já é possível utilizar imediatamente ou tem algum procedimento que deve ser tomado após essa verificação? Então, eu descobri que tenho crédito, já posso fazer compensação ou tem algum procedimento que eu devo fazer para, né, fazer de forma correta? Pós-descoberta desse crédito, né? Vibramos, ficamos felizes, né? Vamos liberar esse caixa, mas daí tem todo o processo da retificação da obrigação acessória para conseguir evidenciar para o fisco que esse crédito efetivamente existe, que ele é líquido, que ele é certo, né? Que ele é concreto. Depois, isso varia muito de tributo para tributo, em alguns casos até de regime para regime, ele pode ser tanto via PERDECOMP ou até escritural na declaração do cliente. Aí vai um pouco do caso a caso, de entender o cliente. Mas sempre tem que passar por essas etapas. Validação, retificação, processo de compensação. Certo. É nesse momento que a gente consegue evidenciar o vendedor de sonhos, como a gente costuma dizer, né? Aquele que traz uma tese simples, uma tese simples, entre aspas, né? Traz uma tese e diz, faz assim e compensa. Na verdade, quando a gente fala de uma consultoria séria, a gente fala da identificação do crédito, a comprovação deste crédito, a retificação daquelas obrigações que foram feitas de uma forma errônea, o aceite pelo fisco daquela declaração, né, daquela correção, né, Luana? E só então o aproveitamento do crédito. O que a gente vê algumas vezes, que não é o caso da Fortestex, não é, Luana? É exatamente o oposto. É onde traz uma tese, diz aproveita e faz a compensação e espera para ver. Né? Essa é a diferença que tu comenta entre ter uma consultoria... Claro. Primeiro eu vou separar, tá? Crédito administrativo. Aquele que eu tenho pacificado, que eu tenho lei, que está na norma. Instrução normativa, ele está abarcado. Tá? Nesse crédito administrativo, ele tem o processo da compensação, ela já poder ser imediata, pelos seus processos, seja por PERDECOMP ou retificação da declaração acessória. Outro ponto também que eu queria deixar claro, claro que tem, digamos que eu fiz lá uma PERDECOMP, vai ter ali o aceite, digamos assim, dessa declaração, mas a Receita, o fisco tem 5 anos para fiscalizar esse crédito. Então, não é... Cuidado, o que deve ser guardado, né? Porque, tá, eu vou fazer uma compensação, mas nada impede, né, Luana, de o fisco me fiscalizar mesmo assim. E aí que tá, qual é o cuidado, uma vez que eu vou estar aproveitando esse crédito administrativo, né? Qual é o cuidado que eu tenho que ter para, se receber uma visita do fisco, eu estar preparado, né, para comprovar? Perfeito. A questão é de fazer o levantamento correto e embasado desse crédito. De tu conseguir manter memórias de cálculo, ter as aberturas de qual é a origem dele. E fora que já vai ter o processo da retificação acessória. Mas é sempre bom ter uma memória de cálculo com abertura para, em face de qualquer possível fiscalização, já ter de pronto, olha, fisco, esse crédito tá aqui, de acordo com a operação tal, nota tal. Mas até para te responder... Guardada, a nota fiscal que gerou o crédito. Não. É que hoje nós temos aí os XML, né? Que coisa bem boa, né? Quando eu iniciei na revisão tributária, nós tínhamos que ir para os galpões ver nota em papel, cheia de poeira. Então, hoje nós temos a guarda do XML, né? Que ajuda bastante, né? Muito bem.
E caso, quais os dados? Então, tem um pouco. Tá bom? Oi? Luana, tá me ouvindo? Voltei. Mexer travado. Tá me ouvindo? Agora sim. Ok. Então, vou fazer novamente, né, a pergunta aqui, né? No processo de revisão tributário, né, tem muitos processos que são administrativos, onde, através da retificação de declarações, como tu comentasse, não é? Todos esses cuidados aí de guardar a memória de cálculo, guardar as provas, não é? Então, é possível fazer esse aproveitamento de crédito já com a compensação de tributos ou restituição, enfim. Mas tem situações que é sabido, não é? E tem muitas teses que estão em discussão, que são teses jurídicas, que necessitam, então, de uma decisão judicial. Então, não sendo administrativo, sendo judicial, como é que acontece esse processo? Quais os cuidados que tem que ter? Não é? Quem contratar nesse caso? Fala para nós um pouquinho, então, dessa questão onde envolve, além do processo de levantamento, o questionamento judicial. O que muda em relação ao administrativo do judicial? Certo. Na questão judicial, eu não estou discutindo crédito, né? estou discutindo o direito. Então, a Fortsex ela tem uma postura muito conservadora com a utilização desse crédito de origem judicial, no sentido que a nossa orientação é utilização pós-trânsito em julgado. O que isso significa? Que após não caber mais nenhum tipo de recurso, que findou, eu faço a utilização. E a utilização conforme manda a instrução normativa, fazendo a habilitação do crédito, fazendo todo o processo administrativo para poder usar via pedido de restituição, ressarcimento, enfim, caso a caso. Mas nós somos bem conservadores com relação ao crédito judicial. E uma coisa que eu reforço ainda com relação ao crédito judicial, que não é porque eu fui lá e habilitei que a Receita me deu o ok do crédito. Não, ela me deu o ok do processo, no sentido que transitou em julgado e eu fiz o processo que deveria para poder compensar esse crédito. Mas assim como no administrativo, ela também tem 5 anos para me... Então, daí da importância de quem vai fazer o levantamento desses valores. Falasse em levantamento dos valores. Então, uma tese jurídica, ele, por si só, não é apenas o advogado que vai fazer o encaminhamento. Ele necessita, então, dessa perícia, vamos dizer assim, quando entra lá para uma questão judicial, a gente chama de perícia, não é? Então, essa perícia da revisão tributária, ela faz parte do processo, mesmo que seja um processo que será encaminhado judicialmente, é isso? Exatamente. Porque tem toda a validação desse direito adquirido, né, da origem desse crédito. Certo. Então, ter uma tese jurídica não dispensa a participação, né, então, do revisor, do analista tributário, para apurar esse crédito. E da mesma forma que o administrativo, então, também tem que ter isso bem consolidado, com toda certeza, o embasamento numérico, né, e provas. E, então, mesmo tendo ganhado judicialmente, tu me diz que a Receita Federal ainda assim poderá solicitar a documentação que comprovar aquele crédito, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque a partir do momento que eu habilito, se é 1 ou 1 milhão, a Receita não valida isso. Ela vai validar isso num processo de fiscalizatório, como ela faria no administrativo. Porque ali ela só está validando o procedimento, que eu tive o direito adquirido e fiz o processo administrativo para habilitação desse crédito. Mas o valor desse crédito, isso não é naquele momento, até porque ela não teria como, né? Porque tu faz o processo de habilitação praticamente de imediato, daí 60 dias, ali ela não teria braço para fazer um processo fiscalizatório tão rápido. Muito bem, então de imediato a Receita aceita o processo. Tá. E a empresa, nesse momento, já faz a sua compensação? Ou... Pois não. Eu fiz meu processo, habilitei o crédito,
mais ou menos 60 dias, vai gerar um número desse processo. Daí, com base nisso, eu posso fazer uma declaração de compensação, enfim, para poder compensar com outros tributos, né, desse valor. Então, vou seguir o passo a passo. Primeiro, faço a parte de apresentação, lá, todo o processo administrativo. Teve o aceite, homologou, tem o número do processo. Com esse número do processo, eu dou seguimento no processo de compensação do tributo. Ele não é como administrativo, digamos assim, transitei em julgado, vou compensar no outro mês. Ele não vai funcionar assim. Não funciona assim. Então, mais uma vez, reforça a importância de ter o embasamento daquela decisão, ter os números, né? Tu havia comentado comigo, Luana, também anteriormente, que em caso de processos que vão para a justiça, não é? Também é questionado os últimos 5 anos, porém, enquanto este processo estiver correndo, aquele tema discutido, a empresa também fará jus ao direito de créditos que aconteceram após a entrada do processo, não é? No âmbito judicial. Seria isso? Isso, exatamente. Na questão administrativa, como é que funciona o meu gap? 5 anos a partir do agora. Na questão judicial, vão ser 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Digamos que impetrei a ação 2017, 5 anos para trás, estamos agora em 2020, digamos que o desenrolar do processo ocorreu agora, a minha oportunidade, digamos, temporal, assim, ela é grande, né? Certo. Foi o caso de uma dessas grandes companhias da Serra, que eu estive verificando. Ela ingressou com o processo judicial em 2003. A gente está falando de 17 anos atrás. Ela entrou com esse processo. E, coincidência, agora nessa época de pandemia, foram alguns milhões de créditos que entraram no seu caixa, não é? Porque aí houve, então, a habilitação desses créditos e ela registrou na sua contabilidade. Então, ela conseguiu aproveitar desde o ingresso, 5 anos atrás, e todo este período posterior até o momento atual. Seria isso, né, Luana? Exatamente. E o que acontece também, tá? Muitas vezes, como a gente tem um processo de atualização tributária extenso, vamos pensar numa questão exemplificativa aí, que eu entrei há 3 anos atrás, ajuizei uma ação para discutir um conceito de insumo, digamos assim. E amanhã vem uma solução de consulta, enfim, uma instrução normativa, vem na norma que aquele crédito me é devido administrativamente. Muitas empresas seguem no processo, porque daí o tempo de crédito é maior, porque deve ser 5 anos a partir do ajuizamento da ação. Daí eles seguem por conta do ganho ser maior. Então, tem situações que entrar judicialmente pode ter sua vantagem? E muitas vezes podem ser soluções de ambas as esferas, né? Por isso que se faz necessário uma solução completa para o cliente, ele está bem amparado, como se o cliente tenha a melhor oportunidade tributária para que ele consiga efetivamente pagar o justo. Certo, a gente fala que isso é uma poupancinha, não é, Luana? Comenta, né? É uma poupança, como é que tu usa uma expressão? Sim. Uma poupança, não é? Uma poupancinha, né? Que a qualquer momento, então, essa poupança volta para a empresa. Então, quem tem conhecimento, né, e quem tem a possibilidade de fazer uma revisão tributária, nós entendemos que deve fazer. Se o seu negócio tem algum risco de estar, uma pergunta aqui, uma poupança de quantos por cento? Olha, corrigido pela Selic, hoje está baixa, mas é uma poupança que está lá, ao invés de ser perdida, a gente ganha. Pegou uma pergunta aqui. Então, assim, Luana, uma pergunta. A consultoria, ela costuma fazer retificação de declarações também? A gente comenta como esse sendo uma parte do processo, né? De novo, o que eu posso falar é sobre a Forte Tax. Nós temos cultura forte de trazer essa questão de solução completa para o cliente. Nós, quando o cliente assim entende que não tem esse braço interno de retificação, nós também fazemos. E no caso que ele entenda que não, que ele vai
resolver isso internamente, seja para contabilidade terceira ou interna dele, nós fazemos todo o processo de orientação de como é que funciona essa retificação, como é que funciona a contabilização, o processo do início ao fim mesmo. Então, se estamos falando de uma revisão de 5 anos, nós poderíamos estar falando aqui de retificação de declarações de 5 anos para trás, ou seja, 60 meses, por esta forma, fazendo a revisão corretamente, seria isso? Salvo algumas exceções, a grande maioria dos casos exige a retificação de todas as declarações acessórias. Muito bem, é importante saber isso. Né? Eu sempre abro essa questão das exceções, das particularidades, porque às vezes a gente quer generalizar e não abarca uma oportunidade tributária, não abarca a maneira da apuração do cliente. Então, por isso que a grande maioria, sim. Muito bem, então, mais uma vez falando de uma consultoria séria, né? Não basta ter uma tese, pega os números, faz uma planilha e diz, aproveita esse crédito, me paga meu percentual, eu vou embora e tu fica com este risco, né? Então, é isso que a gente quer ressaltar quando fala em retificação de declarações. Fazer efetivamente, não é? A retificação, demonstrando, deixando todo esse documento que comprova, não basta ser judicial, o judicial também poderá ser revisado administrativamente, o quanto, né, ok, tens direito a este crédito. A apuração da perícia, que é realizada, então, pela consultoria aí tributária, de revisão tributária, essa poderá ser ainda revista pelo fisco, certo? Até porque o processo de retificação, ele reabre o período prescricional, né? Então, tem que se ter certeza desse crédito. Certo. Sei que tem algumas pessoas aqui com mão erguida, não se preocupe que logo em seguida eu vou abrir espaço aqui, a gente vai ler aqui as perguntas que estão no chat, vamos ter uma interação em seguida com vocês. Luana, eu gostaria de uma penúltima pergunta aqui, não é? Te perguntar assim, quais os cuidados, não é, que tem que se ter antes de fazer a contratação de uma consultoria? Quais os cuidados que o empresário, o gestor, não é, a empresa deve ter antes de fazer a contratação da consultoria, para que ela seja da forma mais correta possível? Perfeito. Isso é uma pergunta bem importante, né? Porque aqui nós estamos falando do quão é importante fazer revisão tributária, do quão ajuda o fluxo de caixa, mas também no contraponto a gente fala da complexidade que é o sistema tributário no Brasil, então a importância da escolha da consultoria. Tá? Eu elenco alguns itens que, me colocando no lugar do empresário, eu olharia. Primeira coisa, atentar muito para assessorias de recuperação tributária que têm fórmulas mágicas e soluções milagrosas numa caixa. O sistema é complexo e não tem uma fórmula mágica. Sempre avaliar se o que essa consultoria está dizendo tem amparo legal. Não importa o consultor acha, a norma tem que achar. O nosso trabalho, ele é consultivo no sentido de alinhar a operação da empresa à norma. Mas não nos cabe ser interpretativo, sabe? Não tem espaço para isso, sendo que isso pode resultar num passivo tributário para o cliente. E muitas vezes enorme. Então, ter esse cuidado. Outra coisa importante, tá? Analisa os cases de sucesso dessa consultoria. Conversa com ela. Vê se ela já atende o teu ramo, se ela conhece já o teu negócio, sabe? Se aprofunda nisso. Não se foca só no percentual. Vê se ela realmente tem a expertise para fazer a diferença na tua empresa. Outra coisa importante, avaliar a estrutura dessa empresa, quais são as práticas, qual é a metodologia de trabalho, como é que vai funcionar esse processo de revisão tributária. E outro lado, que para mim é um dos, se não o mais importante, é atenção aos contratos de consultoria.
no sentido de quais são os meus direitos e deveres nesse processo. Os honorários vão ser cobrados em cima de que base? Sabe? Ter muita atenção no contrato de consultoria. Para que, até a gente brinca, né, que a solução dos sonhos não se torne um pesadelo. Para que realmente nós estamos aqui para atuarmos junto ao empresário. Sabe? Eu brinco que estamos todos de mão dada. O empresário, contabilidade e o consultor. Sabe? Rumo ao progresso, à prosperidade. Mas se atentar a questões contratuais. Acredito que seria poucos, mas são bem importantes. Certo, Luana, muito obrigado. Bom, agora eu quero dar os créditos aqui para algumas pessoas que fizeram perguntas no nosso chat e eu quero aqui fazer, então, uns agradecimentos, dar uma boa noite, né? Temos aqui o André Lopes, boa noite, Matheus, boa noite, Renato, tudo bem, Renato? Alexandre Franco, né? Muito participativo. Só não achou o garçom ainda, como eu disse. Não achou o garçom? Quando nós tivemos um evento presencial, Alexandre, vamos cuidar desses detalhes aí. Andrés Rojas, buenas noches, buenas tardes, Marco presente. Muito bem, bem-vindo, Andrés. A Cíntia Bulgari, boa noite, Cíntia. Sebastião, boa tarde a vocês. GCE Global presente também aqui, bem-vindos. Muito obrigado pelo prestígio. Hélio, Fernando, boa noite. Evanir, João e demais participantes. Artmore, boa noite a todos. Eu não tenho o nome da pessoa, mas boa noite. Alexandre, aqui, obrigado pela dica. Alexandre Elzir, boa noite a todos. Elzir está lá no Rio de Janeiro, faz parte da Fortus Rio, do Grupo Fortus. Bem-vindo, Elzir. A Elzir colocou alguns comentários, reflexões aqui. Revisão tributária é para todos os tipos de empresas, de todos os segmentos e portes, Elzir? Sim, não é, Luana? Todas as empresas, todos os portes. Ou pelas melhores práticas, tem-se observado que se aplicam mais frequentemente a alguns segmentos. Sim, observa-se que as maiores empresas e principalmente nas indústrias, não é? Por uma questão de maior complexidade tributária, mas muitas pequenas e médias empresas, indiferente se é comércio, se é serviço, se é do simples, se é do terceiro setor, sim, podem fazer revisão tributária, porque em todas as áreas há possibilidades. Alexandre... Sim, pode seguindo, não? Pode seguindo, vamos na ordem. Eu ia passar para o próximo, mas pode falar das empresas e possibilidades. Não, eu vi que alguém comentou alguma coisa sobre empresas de filantropia, que daí tem as particularidades por questões da isenção dos tributos, né? Nesse caso, seria... Sim, mas também tem possibilidade, há possibilidades. Sim, o leque não é tanto, mas ainda... Exatamente. Uma assessoria, ela sempre vale a pena. Sim, pelo menos para alinhar e saber se algo que talvez tivesse que estar pagando, não está deixando, não é? Ou cumprindo alguma legislação da área mesmo, né? Porque filantropia necessita, né, uma série de critérios para ser considerada filantrópica. E até a questão de obrigações acessórias, né, de estar em conformidade. Sim. O viés é um pouco diferente, mas ainda se faz necessário. Importante, Luana, importante. O Alexandre, então, traz aqui acho que uma reflexão, não é? Que é uma sacanagem essa legislação. Se você deixa de pagar R$10 em tributos, te trancam a vida. Se você pagou 1 milhão a mais, ninguém avisa e esse dinheiro expira em 5 anos. Alexandre, uma reflexão e eu concordo plenamente. E é por isso que a gente tem que estar constantemente revisando os processos de apuração tributária, para não deixar prescrever nem um mês para trás. Pergunta aqui, Luana, vamos ver se a gente sabe responder. Qual é o percentual médio de faturamento anual que é possível recuperar? Em outras palavras, essa ineficiência de gestão tributária é de quantos % do faturamento? É que não tem como dar isso de uma maneira redonda, porque varia muito do tipo de operação da empresa, né? Se ela é mais ou menos pagadora, se a operação dela como um todo é mais ou menos complexa, se a gente está aí discutindo insumo ou não.
Então, é um pouco complicado já dar... Tem alguns indicativos, digamos, ramo até tal faturamento, a média de tributo é tal. Tem algumas questões nesse sentido, mas de forma generalista, não tem como dar, não. Certo, mas nós temos um exemplo verídico, não vamos citar nomes, naturalmente, mas de uma empresa, uma empresa que fatura em torno de R$1,5 milhão por mês, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Recentemente fizemos uma revisão tributária onde e olha, é uma empresa organizada, é uma empresa que tem todos os seus cuidados e que se viu a possibilidade de recuperação de crédito, uma parte administrativa, outra judicial, em torno de R$1,3 milhão. Então, para uma empresa que até então vinha bem, sabia, acreditava estar tudo certinho, né, Luana? Através da revisão lá do diagnóstico feito, se apontou uma possibilidade de recuperação de crédito de R$1,3 milhão aproximadamente. Então, fatura R$1,5 milhão em 5 anos, se recuperar um mês de faturamento, está muito bom, né, Alexandre? Exatamente. Não, e outra questão, por já ter vivido ao longo de toda a minha carreira profissional aí com N ramos e N faturamentos, alguns bem expressivos, a gente não consegue estabelecer uma linha linear, assim, porque aconteceu de empresas com faturamentos enormes e é uma operação extremamente complexa, só que o processo dela era muito alinhado, que a possibilidade de crédito não foi tanto quanto se esperava. Mas aconteceu de empresas com faturamento médio, com uma operação mais desenhada, e nós evidenciarmos aí uma oportunidade enorme. Luana Gladys faz uma pergunta aqui para nós. Que tipo de empresa busca mais a recuperação de tributos indevidos? E os valores recuperados são relevantes? Vale a pena a briga com os governos que, então, estão com o chapéu na mão e certamente não facilitarão o processo? Certo. O que acontece, tá? Na grande maioria, as indústrias procuram bastante revisão tributária e algumas distribuidoras e comerciais que têm muitos itens, que o processo dela é muito pulverizado. Então, elas buscam muito assessoria de revisão tributária para poder ajustar os seus processos. Mas isso não é limitador. Toda empresa pode e deve procurar alinhar as suas operações por um olhar externo. Isso é sempre indicado. E com relação à briga, por isso que eu bato na tecla da norma. A partir do momento que eu tenho direito de crédito, não é uma briga, é o meu direito. Sabe? Pode ocorrer um processo de intimação, eu vou responder, ele evidenciar e o crédito é meu. Claro que eu vi que alguém falou alguma coisa de ECREDAC aqui pelo meio. Claro que tem alguns, não é tão bonitinho essa história, não é tão linda, porque às vezes, para conseguir reaver os valores, o processo administrativo, ele é tão complexo que se contrata uma consultoria tributária não para avaliar o valor, a empresa já sabe qual é, mas porque ela não consegue transmitir a declaração para conseguir aquele valor. Porque ele é cheio de particularidades e muitas vezes erros de layout que não se consegue transmitir. E daí acaba que opta por consultorias que conseguem entender o software, a declaração Oi, Luana, agora voltou. Tinha dado uma cortadinha na voz. Ô, sério. Então, tá bem. Obrigado. Tem uma pergunta do Daniel Kowalczuk, acredito que tenha falado certo, Daniel, da Fortes Audit, Daniel. Também empresa do Grupo Fortes. Por que o Simples Nacional, que foi criado para simplificar o processo de tributação, hoje em dia é considerado complexo pelo contribuinte? Bom, Luana, eu vou tentar ajudar aqui na resposta, não é? Por favor. Nós temos aqui na Fortus um grande número de empresas que são do Simples Nacional, e é verdade. O Simples Nacional, ele tinha lá seus 3 anexos, cada um comércio, indústria, serviço, quem podia, quem não podia, tá aqui o percentual, aplica e tal.
Só que com o passar do tempo, mais e mais atividades foram sendo inseridas no processo de simplificação de recolhimento de tributos. E neste processo, o governo foi criando algumas regras, algumas exigências, algumas alternativas, vamos dizer assim. Então, nesse processo, Daniel, por exemplo, no qual o governo disse, ok, escritórios de advocacia ou empresas que têm cessão de mão de obra podem ser do Simples, mas vai ser de um anexo novo, o 4, e o INSS é calculado separado. As empresas, as atividades intelectuais, aí entram atividade médica, consultoria, engenharia, entre outras, também pode, mas vai ser de um anexo 5. Aí é um anexo que começa lá em quase 16%, a primeira faixa de tributação. Podendo ser do anexo 3, se tiver um fator da folha de mais de 28% do faturamento. Ou seja, o governo foi permitindo que mais atividades fizessem parte do processo do Simples Nacional, só que para permitir que isso acontecesse, Daniel, ele foi criando essas regras, as sub-regras, e outras regras, e outras regras. Então, hoje, o Simples Nacional ele deixou de ser simples a sua apuração. Uma empresa que tem comércio, serviço, indústria, e dependendo do serviço, ele pode estar em diferentes anexos. Então, tudo faz parte do complexo da legislação tributária nacional. Simples, nada simples. Nada simples. O simples é complexo. O Hélio Nascimento, tudo bom, Hélio? Fez uma pergunta. Se empresa filantrópica, hospital, por exemplo, se enquadra nessa possibilidade? A Luana já havia comentado, né, Luana, que sim, talvez não tantos créditos quanto uma indústria, por exemplo, mas sim, tem essa possibilidade. Por conta das isenções, né? Por conta das isenções, mas tem todo o processo também de validação das obrigações, se elas estão conformes, então, com um viés um pouco diferenciado, mas também é importante. Muito bem, estou de olho na hora aqui, que temos mais 12 minutos, Luana. A Andréa Lopes, tudo bem, André? Fez uma pergunta. A demora e complexidade, como, por exemplo, quanto recuperação de crédito acumulado, como o e-CREDAC, por exemplo, a demora da recuperação mesmo com toda a tecnologia, não tem a ver com a tecnologia, não é? E a demora no aproveitamento de crédito, né, Luana? Isso, foi isso que eu comentei, que a história não era tão linda, porque às vezes para te conseguir reaver, tu ficava preso na declaração que é obrigatória a transmissão para que tu consiga o teu direito. Se viu Exato. muito, tanto com relação à substituição tributária e também o ECREDAC tem esse cenário. Certo. Sebastian Narvaez, tudo bem, Sebastian? Bem-vindo aí do nosso grupo Consultores Empresarial, né? Muito obrigado. Fez uma participação aqui para nós. Estou sim... eu comentei, né, que temos um colega de fora do Brasil aqui, que a legislação tributária nacional realmente é complexa, até para quem é daqui, imagina quem é de fora. Então, Sebastião diz, tentando entender como vai afetar a nova reforma os negócios estrangeiros, especialmente a indústria tech. Sebastião, a reforma tributária ela vai afetar todo mundo, e a gente entende que principalmente a área de serviços, que aí se enquadra a indústria tech, onde teremos aí uma nova forma de recolhimento chamado de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, onde o que se está aguardando é um aumento nas alíquotas, mas em compensação está permitindo aproveitamento de créditos tributários. Hoje, por exemplo, quem é do regime chamado lucro presumido, ele tem lá PIS e COFINS, paga 3,65%. Com essa mudança, ele vai pagar 12%. Mas o governo está prevendo uma compensação através das notas recebidas de prestadores de serviços, ou seja, insumos, prestador de serviço e compra, não é, naturalmente, ou seja, os insumos da sua prestação de serviço. Historicamente, Sebastião, se sabe que quando há um aumento nessas alíquotas, dificilmente se consegue gerar créditos suficientes para chegar ao percentual anterior.
Então, infelizmente, na minha opinião, o que terá para empresas da área de serviços será, sim, um aumento na carga tributária. Aí, se tratando de PIS e COFINS, né, que vai se chamar CBS, Contribuição de Bens e Serviços, um primeiro passo para termos um IVA nacional, né? A André trouxe outra pergunta aqui para nós. Qual o tempo médio para homologação do ECREDAC, né, por exemplo? Ainda 28 meses, melhor, 18 meses, né? Então, não sei se tu Olha, pode... essa eu não estou tão atualizada, porque, né, na nossa profissão, tudo acontece de maneira dinâmica, mas essa eu não tenho de pronto para te passar, não. Sei das dificuldades do ECREDAC, mas da questão do tempo que está hoje, eu não tenho essa informação. Mas nesse momento que a gente está vivendo aqui de pandemia, em que os próprios auditores e quem analisa os créditos estão, né, também em home office, a sua grande maioria, então fica mais difícil ainda se dar uma previsão de tempo. Mas sim, pode continuar levando até 18 meses. O Alexandre, recuperar o justo porque o governo injusto não te avisa. Infelizmente é isso mesmo, Alexandre. Se a gente pagar errado, ele vai saber. Mas se pagar a mais, ele não vai te avisar, certamente. Arthur, uma consultoria tributária salvaria muitíssimas empresas da falência. Grande verdade, Arthur. Grande verdade. Porque muitas vezes a carga tributária termina influenciando na continuidade ou não de certo negócio. Não necessariamente a empresa pode estar com erro, mas, como a gente viu, 95% das empresas recolhe tributo de forma errada. Alexandre, poupança de possível recuperar, quais setores mais possuem crédito? Bom, como nós falamos, Alexandre, depende, né, muito da área, do setor. Esse é um percentual muito variável, né? Mas os setores que mais possuem crédito são esses que a Luana comentou, não é, Luana? Indústria, distribuidoras, não é? Principalmente. Pedro Júnior. Em caso de empresas listadas na CVM, a retificação de declarações também pode gerar alteração nas declarações contábeis anuais e trimestrais? Não, tem essa resposta depois. E até queria aproveitar esse gancho, viu, Evaneiro? Quando a gente comentou de escolha de consultoria tributária. Desconfio do sabe tudo. O consultor tributário, ele tem que investigar. Eu não tenho essa informação de pronto. Assim, balanços já auditados, já aprovados, isso vai gerar a necessidade de ajustes, como tem os critérios definidos nos CPCs, né, Pedro Júnior? Critérios de reapresentação de balanço, sim, a gente vai ter que fazer isso. E as questões de declarações fiscais, essas, pelo nosso entendimento, sim, devem ser retificadas para apresentar a declaração correta. Muitas vezes tem que apresentar para o próprio fisco, colocar no seu sistema, né, Laura? Quando já ultrapassou 5 anos, então a gente faz a declaração, deixa guardadinha para que o fisco faça essa retificação de ofício. Em relação a retificações contábeis, essas devem seguir o CPC, que traz lá o que foi ajustado, e a reapresentação de balanços, reapresentação de saldos, aí de acordo com a CVM. Sim, tem que ser refeito e reapresentado o balanço, só que, obviamente, dentro das regras do CPC. O Arthur. Com as particularidades do negócio. Isso, Arthur. Então, no processo de reavaliação / consultoria tributária, caso apure imposto a recuperar e o queira recuperar, a empresa de consultoria auxilia na correção e substituição dos SPEDs, como ECF e ECD, por exemplo, Luana? Era que a gente estava comentando da questão da retificação da obrigação acessória para a formalização do crédito tributário. De novo, a revisão tributária é um processo personalizado, eu não posso falar pelo mercado, eu posso falar pela Fortestex. Nós atuamos sim nesse processo. Muito bem. Sebastião está agradecendo, Andréa Lopes, o Daniel Voltsuk novamente, né? Se o empresário contribuinte entender e compreender que o serviço de revisão tributária é mais uma ferramenta de gestão do que simplesmente restituição ou compensação de valores monetários, a tendência é o crescimento, mesmo frente a um cenário de pandemia.
Exatamente esse é o nosso entendimento, Daniel. Exatamente esse. Porque a revisão tributária, como a gente viu, ela passa por análise de todo o processo, identifica onde aconteceu a falha, corrige o rumo para o futuro, além de ser uma poupança, e mesmo que não tenha uma poupança, identifica possíveis passivos e o empresário consegue gerenciar, então, esses passivos. Sebastião, perfeito. Thanks, Evanir, Luana, obrigado. O Igor trouxe uma pergunta. Além de um reforço de caixa, vocês consideram que a revisão pode ser um diferencial na formação de preços, uma vez que os tributos indiretos são repassados ao cliente? Luana, eu deixo para te responder. Com certeza sim, com certeza sim. A partir do momento que eu consigo pagar o justo, eu consigo formar o preço correto do meu produto, com certeza sim. Com certeza, porque eu entendo que créditos que muitas vezes a empresa não está considerando, que reduz naturalmente o seu preço de venda, podem ser incluídos. A revisão das próprias alíquotas, né? Vai interferir no meu custo, né? Sim, porque a formação de preço, meu markup, ele vai usar em consideração, né, alguns tributos, né? O Alexandre, a pandemia nos ajudou a parar, refletir e afiar o machado. Não tem hora melhor para fazer uma revisão fiscal. Pô, Alexandre, eu tinha uma frase aqui de efeito para encerrarmos a nossa conversa, mas eu acho que exatamente isso. Parabéns pela reflexão. Luana, eu quero, em nome da Fortes Group, agradecer a tua participação, dizer que foi muito esclarecedor aqui para mim, né? E acredito que muitos aqui que fizeram suas perguntas também tiveram essa resposta. Eu gostaria que tu deixasse, então, sua mensagem final aqui para nós em relação a este tema. Com relação à revisão tributária, primeiro agradecer a todo mundo, né, por ter partilhado com a gente o seu tempo, né, que é a coisa mais importante que nós temos, que é o tempo, e que nós estamos na Fortestex totalmente à disposição para atuar no seu negócio. Temos uma equipe multidisciplinar ali para estar junto contigo nessa caminhada. Essa é que fica a minha frase. Muito bem, muito obrigado, Luana. Quero agradecer a todos e dizer que esse processo de revisão tributária, nesse momento em que nós estamos passando aí por dificuldades financeiras, que eu sou relativamente jovem, mas eu não me lembro na minha história, com exceção das épocas de inflação, de termos passado por um período de recessão tão profundo que tenha influenciado a vida de todo mundo da forma que está influenciando. Então, nesse momento, nós, das consultorias, estamos trabalhando, sim, mesmo em home office, estamos trabalhando e muito. Então, o recado que deixamos é: vamos aproveitar todas as possibilidades que nós temos de manter os caixas das nossas empresas. Muitas consultorias têm nos seus contratos o ganho pelo êxito, ou seja, somente depois que tiver apurado o resultado é que algumas consultorias, então, terão a sua receita. Então, nada impede de quem tem a possibilidade de realizar uma revisão tributária, o faça, contando certamente com uma empresa séria, uma empresa que vai usar de toda a técnica, transparência, proximidade com as empresas, não é, Luana? Então, contem com a Fortes Group, contem com a Fortestex para fazermos, então, aí a revisão tributária. Contem com a Luana e toda a sua expertise. E sucesso a todos. Muito obrigado a todos os presentes. E esperamos aí que todos consigam, né, levar para suas empresas, para os seus negócios, a prática da revisão tributária como uma ferramenta de gestão, como muitos disseram. Obrigado a todos.